Capítulo 1919. Prática de feitiços de lâmina, parte 1. Concordo. Solos assentiu, acariciando a ponta da lâmina que emitia um som prateado de felicidade. Ela era a única além de Lee que poderia tocar em VAR. Eu me pergunto quão poderoso eu me tornaria se dominasse a magia nível de lâmina e a usasse com a fúria. Lee olhou para o artefato criado pelo guardião e suspirou de inveja. Aposto que você seria mais forte que VAR e eu. Obrigado. Solos respondeu com um sorriso deslumbrante. Lee e Solos sempre pediam a Salaar com o local isolado para treinar com lâmina mágica. Mesmo um feitiço fracassado cortaria as dunas em pedaços por centenas de metros, espalhando ondas de choque que arrasariam a terra. Não queriam matar a fauna local nem destruir a pouca flora que garantia a sobrevivência de inúmeras espécies. Felizmente para eles, o deserto de sangue estava cheio de áreas desoladas onde eles poderiam sair sem qualquer preocupação. Demorou um pouco para perceberem que, ao lançar a magia nível de lâmina, o estado da mente era a coisa mais importante. A força dos músculos enquanto empunhava a arma era inútil e também controlava a produção do núcleo de mana. Somente quando o mago conseguiu sentir o fluxo de mana em seu equipamento, bem como no seu próprio, e fazer com que a saída de cada artefato em sua posse correspondesse à de seu núcleo, um feitiço nível de lâmina tomou forma. Para realizar uma magia tão poderosa, o poder bruto era inútil. O segredo estava no domínio completo do próprio fluxo de mana, a ponto de perceber até mesmo a mana que a impressão carregava do dono para o equipamento. No entanto, isso era apenas metade do problema. Caso contrário, a maioria daqueles que alcançaram um núcleo violeta por conta própria teriam sido capazes de lançar feitiços de nível de lâmina. A outra metade consistia em encantamentos do equipamento com matriz adequada. O sistema de circulação de mana, os caminhos de mana e até mesmo os núcleos necessários para corresponder à forma como um mago circulava sua mana. O artefato teve que ser criado para ser uma extensão literal de seu dono. As armas produzidas em massa eram inúteis, tornando a habilidade do mestre de forja o segundo elemento-chave necessário. Os governantes das chamas eram muito procurados por causa de sua habilidade em criar tais artefatos. No caso de Lee, as coisas eram mais fáceis. Ele era um iniciante, mas Solos e VAR eram mais do que meras ferramentas encantadas poderosas. Simplesmente por passar alguns segundos lembrando dos momentos ou das batalhas que eles compartilharam, tornou a harmonização com eles uma segunda natureza para ele. Além disso, tanto o núcleo de Solos quanto os encantamentos de VAR se remodelaram após a ligação. No caso deles, a marca não apenas os marcou como propriedade dele, mas também mudou sua própria natureza. Não sei se os tratados com o reino vão dar certo ou não, mas vamos voltar mesmo assim. Meu precisa ser detido e se eu não conseguir recuperar minha casa, prefiro destruí-la. No entanto, não posso fazer isso sozinho. Para sobreviver a uma luta contra toda a corte dos mortos-vivos, preciso da sua ajuda. Você me seguirá? Lee perguntou através do link mental. Ele considerava Solos seu parceiro insubstituível, não apenas sua torre. Lee não queria colocar a felicidade dela em risco por causa de seu rancor pessoal. Ela detinha 50% das ações da sociedade e a opinião dela era tão importante quanto a dele. Especialmente porque ele não tinha garantia de que voltariam vivos. Quanto à lâmina furiosa, Lee pensava nela como um de seus demônios. Alguém cuja vida lhe foi confiada, não uma ferramenta descartável. Orion deu-lhe uma aparência de vida que tornou-a capaz de sentir alegria tanto quanto dor. Isso era algo que Lee respeitava. Sempre Solos e VAR responderam em uníssono. Depois de receber a resposta, Lee espalhou sua mana do núcleo violeta para os núcleos auxiliares. Então, continuou fluindo através da armadura do caminhante do vazio que Solos revestiu com sua forma de pedra. O metal não ofereceu nenhuma resistência à mana que passava por ele nos mesmos canais de mana que um núcleo de poder da armadura usava para circular sua energia. A mana de Lee ressoou com a da armadura, transformando o núcleo de poder em outro núcleo de mana. Então, fluiu para a guerra, e não apenas a lâmina aceitou, mas a guerra também amplificou e espalhou a mana por todo o corpo maciço de dois gumes.
Lit lançou um feitiço de escuridão simples de nível 3, mas o que saiu da lâmina dividiu a terra, apagando a lua e as estrelas do céu. Poucos dias depois de começar a praticar feitiços de nível de lâmina, Lit descobriu que havia ganhado um novo apelido: Estrela Negra do Deserto. Depois de um pouco de pesquisa, descobriu-se que Salaark havia enviado para áreas desertas que passavam relativamente perto das rotas dos mercadores. Seu treinamento abriu caminho ao aplainar as dunas e proporcionou-lhes um espetáculo aterrorizante para testemunhar. Os mercadores espalharam rumores sobre as novas proezas de Lit até mesmo além da fronteira do deserto. Não vou interferir nos tratados dele com o reino, mas aposto que quando a realeza souber dos feitos do minha pequena pena, eles pensarão duas vezes antes de encurralá-lo com um mau negócio. Salaark pensou enquanto um sorriso caloroso surgiu em seu rosto. Eu realmente gosto dele e adoro a paixão de Camila por seu trabalho. Ela seria uma ótima policial aqui e eu adoraria mantê-los perto de mim. Infelizmente, não se trata do que eu quero, mas do que eles querem. Não posso impedi-los de deixar o ninho. Só depois de abrirem as asas e verem o resto de Mogar é que eles entenderão se esta é a casa deles ou apenas um lugar agradável para as férias. Lit cumpriu sua palavra e como a lua de mel estava chegando ao fim, ele convidou Oran, Leria e Salaark para se juntarem a eles na praia. As crianças trouxeram as feras mágicas e se divertiram muito. Depois que seus pais ouviram de seus respectivos filhos a impressão entusiasmada sobre o oceano e a culinária de Lit, Elina perguntou a Lit se ela e Haas poderiam ir também. Lit havia examinado seu corpo inúmeras vezes como curandeiro e ser vista em um maiô por seu filho e seu marido não a incomodava. Além disso, Haas poderia mudar de cenário e passar mais tempo com seus filhos. Seu humor estava se recuperando lenta e continuamente, mas ele ainda odiava lugares lotados e não suportava ser tocado, mesmo por engano. Trion estava cheio de alegria quando Lit o convocou e depois de vergonha quando viu Camila e Solos em seus maiôs. Isso apenas deixou seus membros expostos, mas eles ainda eram um colírio para olhos solitários. Então, depois de ouvir de Elina apenas coisas boas sobre o chalé, Rena e Senton vieram também, seguidos por Tista, que naquele momento se sentiu estúpido por ser o único que ficou para trás. Bons deuses! O que fizemos? Camila disse com um suspiro enquanto seu lugar, antes isolado, agora estava cheio do barulho de uma família alegre. Podemos sempre manter o portão fechado amanhã. Lit encolheu os ombros. Esta foi sua ideia. Capítulo 1920. Prática de feitiços de lâmina, parte 2. Eu sei, mas não esperava que todos me seguissem. Camila deixou cair os ombros. Ter filhos e outras mulheres aqui é uma coisa, ter homens é outra. Sei que é estúpido, mas odeio a ideia de ser a mulher menos atraente. Isso não é verdade. Você é a mulher mais bonita de Mogar. Lit deu-lhe um beijo suave enquanto suas asas se desdobravam, envolvendo-a em um abraço. Era algo que acontecia toda vez que ele a segurava. No início, ela ficou um pouco assustada porque as asas membranosas eram estranhas ao toque. Então, Camila percebeu que era algo que ele fazia apenas por ela. As asas de Lit não reagiram a Salaark, Elina e nem mesmo a Solos. Camila considerava isso algo próprio e isso a fazia se sentir especial. Além disso, eu não sou o único. Lit riu, usando um feitiço de ar para transmitir as palavras de uma conversa distante para que ela também pudesse ouvi-la. Cara, nunca pensei que um morto-vivo pudesse ter uma dor de cabeça maciça. A voz de Trion disse. Graças aos deuses, estou aqui embaixo, ou as coisas ficariam estranhas. Entre Solos, Camila e Salaark, não sei para onde olhar. Trion disse. Você e eu, irmão. Senton respondeu. Às vezes eu congelo, olhando para eles e para Tista como um idiota. Minha única esperança é que eles não tenham notado. Cara, isso é nojento. Ela é minha irmã. Trion fez um som de vômito. Ela pode ser sua irmã, mas ainda é uma mulher gostosa. Senton respondeu. Eu considero Elina uma mãe, mas nunca. Nesse ponto, Lit cortou o feitiço. Mais uma palavra e não posso mais fingir que não os estou ouvindo. Preciso explicar a Rena por que estou matando o marido dela. Lit disse com um suspiro.
Os problemas da audição desperta. Camila deu uma risadinha. Mais como um Tiamat. Se Tista o ouvir, Rena matará Centon por mim. Dedos cruzados. Alguns dias depois, Lit recebeu uma ligação para seu amuleto do conselho. Ele esperava uma das ligações habituais de Fela ou Faluel para atualizá-lo sobre a Guerra dos Grifos, mas a runa pertencia a Shenagrosh. O que você quer? Ele perguntou. Antes de sair da casa do papai, você disse que precisávamos conversar sobre o que aconteceu entre Bitra e Eopin. O dragão das sombras respondeu, magoado pela frieza de sua voz. Eu esperava que depois do seu casamento e de todo esse tempo você tivesse amolecido um pouco. Você vê, Shenagrosh, por favor, eu disse para você me chamar de Zoret. Ela o interrompeu. Veja, Shenagrosh, eu amoleci, mas Solos ainda tem pesadelos. Ela ainda chora todas as noites quando as imagens do chifre de sua esposa perfurando seu peito e massacrando seus amigos passam diante de seus olhos. Lit ignorou seu apelo. Não tenho nada contra você, mas muito contra Bitra. Perdoá-la não depende de mim e você pode ter certeza de que não quero ver nenhum de vocês até que Solo se sinta pronta. Você pode convidá-la para uma reunião. Então, Shenagrosh respondeu. Bitra tem muitas coisas que quer contar a Solos e a mim para você. Com tudo o que aconteceu com o reino, a família deve ficar unida. Família não mata a família. Meu e Bitra são exemplos perfeitos de maçãs podres que devem ser retiradas da árvore para não apodrecerem. Lit disse. Não se atreva a comparar minha esposa com aquele homem nojento. Pela sua voz indignada, Lit entendeu ter cruzado uma linha que não deveria. Você não está falando sobre o antigo Bitra. Ela era o verdadeiro monstro e fez coisas que Shenagrosh parou por um momento. Isso cada um de nós, Eldritches, fizemos ao longo dos séculos. Olha, todo mundo aqui é um monstro, mas Bitra não. Ela é pura, ingênua e gentil. É a razão pela qual eu a amo. Nem mesmo um monstro como eu pode querer proteger a pessoa que ela ama. Você Lita sentiu. Ele se sentia um monstro há muito tempo e conhecia bem esse sentimento. Vou falar com Solos e lhe direi a resposta, Zoret. Logo após a ligação, Lit contou tudo para Camila. Eles haviam decidido que durante o fim de semana ficariam sozinhos depois de terminarem o trabalho. Ter companhia era bom, mas só até deixar de ser. Você deveria contar a Solos imediatamente, Camila disse. Ela vem aqui amanhã para o nosso dia compartilhado. Qual é a pressa? Ele perguntou. Ela está tão traumatizada quanto Raas e tão paranoica quanto você. Ela disse enquanto acariciava seu rosto. Ela vai pirar no começo e depois vai refletir sobre o assunto até tomar uma decisão. Solos precisa de muito tempo e coragem para se preparar para enfrentar seu monstro. Ela também precisa do seu apoio. Seja o que for que ela escolha fazer, Solos precisa saber que não está sozinha. Você sempre foi tão sábio ou está desenvolvendo instintos maternais para nossa filha. Eles chamavam Solos assim desde que ela se forçou entre eles à noite, como uma criança depois de um pesadelo. Não para ambos. Camila revirou os olhos com a lembrança. Estou apenas citando Girne e suas extensas lições sobre o comportamento humano. Acho que Solos precisa enfrentar Bitra, ou ela ficará presa assim até que o faça. No entanto, não cabe a nós decidir. Assim como previsto, Solos explodiu ao ouvir que Bitra queria conhecê-la. De jeito nenhum. Não vou seguir aquele monstro para lugar nenhum desta vez. Ela mentiu para mim na casa de Vastor, assim como mentiu para minha mãe. Solos gritou a plenos pulmões, pisoteando a areia em indignação e criando uma cratera. Depois de um tempo, ela começou a andar pela casa, sempre fazendo a mesma pergunta. O que você acha que eu deveria fazer? Pela enésima vez. Lit disse com um suspiro. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Se você não se sente bem ou simplesmente não suporta a cara dela, sempre podemos ir embora. Estarei aí com você, juro que ao primeiro sinal de malandragem nos vou mostrar a eles os resultados do nosso treinamento. A ideia do feitiço nível de lâmina que eles estavam desenvolvendo ajudou Solos a se acalmar. Acho que Camille está certo. Preciso enfrentar Bitra.
Desde a cerimônia de casamento de Vastor, meu trauma só piorou e estou cansado de ter medo da minha própria casa. Preciso expulsar aquele maldito fantasma. Solos disse. Eu concordo. A torre é o lugar especial que você compartilhou com Ripa primeiro e com Lita agora. Você não pode deixar Mitra tirar isso de você. Camila ainda se sentiu um pouco estranha quando Solos usou seu apelido. Além disso, ela realmente adoraria ter certeza de uma vez por todas que Solos não invadiria mais o quarto deles no meio da noite. Obrigado, Cami. Solos acenou com a cabeça para ela e virou-se para Lit. Vamos marcar a reunião para amanhã e passar por geyser de mana. Dessa forma, meu corpo humano durará o tempo que for necessário e se algo der errado, poderemos lutar com toda a nossa força. Excelente ideia. Lita sentiu. Amanhã. Camila repetiu. Achei que você precisaria de um pouco de tempo para reunir coragem. Continua no próximo vídeo.